ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. E hoje eu vou falar sobre alguns criptídeos do Brasil. Não sabe o que são criptídeos? Pois são os animais estudados pela criptozoologia, uma, vamos dizer assim, ciência que estuda animais, digamos assim, meio fantasiosos, mas que foram avistados por pessoas. Não são lendas, são possibilidades. Ou muita cachaça, nunca saberemos. E no episódio de hoje eu vou falar sobre os chupacabras, minhocão, mapinguari e mais. Prepare-se que vai ter muito bicho estranho por aqui. Tudo BR. Mas primeiro vamos falar dos nossos patrocinadores. Tem o SiteGuy.dev, aqueles amiguinhos que criam websites, aplicativos, e-commerces do que vocês desejarem. Cria até um site para você postar uma galeria de imagens do pé grande descalvado, que nunca foi visto. Mas vai que, né? Fale com eles que podem te ajudar a tirar aquele projeto especial do papel. E agora vamos ao nosso segundo patrocinador, Drinco. Danilo, o que os maravilhosos do Drinco nos mandaram hoje? Hoje o Drinco nos mandou não só um vinho, mas um kit com 3. É o kit 3 Patas Torrontés, que tem 3 vinhos brancos argentinos da região de Mendoza. Eles são feitos com as uvas Torrontés e todo o kit está por R$ 129,90 lá no Drinco. Comprando vinhos por um link do Drinco, um dinheirinho de nada cai na nossa conta e ajuda esse podcast a continuar. E tem mais, se você comprar esse kit, R$10 também são doados para a ONG Amparo Animal. Ou seja, só vantagens. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Quando eu vinha nessa estrada por aqui, e um bicho muito estranho pulou por cima do capô, né? Tinha 1,60 de altura mais ou menos, cheio de pelo. Vamos começar com o mais famoso dos nossos amiguinhos e dar um contexto aqui. Bem, o chupacabras apareceu pela primeira vez em Porto Rico em 1995. Então, como ele é uma criatura relativamente recente, ainda tem muita gente para contar a história do avistamento. Até mesmo o investigador de coisas sobrenaturais chegou a achar a primeira pessoa que viu um chupacabras. Foi Madeleine Tolentino, da cidade de Canovanas, a leste de Porto Rico. Em 1995, ela disse ter visto uma criatura parecida com um alien na janela de sua casa. Vai ver que era um mudinho também. Era, o ET Bilu, né? A princípio, Madeleine não falou que a criatura comia nada, nem chupava cabras. Mas a imprensa local ligou essa criatura ao gado que vinha aparecendo drenado de sangue nos pastos de Porto Rico. Pronto, a parada se espalhou e juntaram alien com vampiros. Com os ataques em Porto Rico, o nome veio de um humorista que depois do primeiro ataque relatado de 8 cabras, resolveu fazer piada. E o nome pegou. Falando em espanhol fica ainda mais engraçado, né? Ele chupa cabras. Mas ele é então um alien-piro. Alien-piro. Então, as aparições do chupacabra começaram a surgir em toda a América Latina e no sul dos Estados Unidos, motivadas pelo relato inicial e a comoção das cabras mortas. No Brasil, o chupacabra chegou em 1997, depois de uma reportagem feita pelo seríssimo programa Domingo Legal. O Gugu deve ter ido lá de táxi. Claro que depois de aparecer, foi em Porto Rico, né? Não foi nos Estados Unidos. É uma ilha de táxi. Não, mas não chegou no Brasil em 97? Ah, sim. Foi o Domingo Legal? Ah, sim. Claro, depois de aparecer na TV, em especial nessa matéria toda espetacular do Domingo Legal, todo mundo começou a ver chupacabras em todos os lugares. Ah, lá em Jundiaí tinha uns 4. Brotaram aparições. E aí essas aparições deram uma arrefecida em 1998 para logo depois, entre 99 e 2000, o chupacabra se modificar e estar em todos os lugares. Inclusive na promotoria pública do Curitiba, né? O chupacabras? Também tava lá. Tava lá. Tava lá. Se antes parecia mais com o que a gente pensaria ser um alien, né, na descrição, nessa segunda rodada de avistamentos ele passou a ser mais um animal, como um cachorro grande sem pelos, pois por vezes com espinhos nas costas. E além dos relatos, tcharam, alguém afirmava ter encontrado um corpo dessas criaturas. Mas isso nunca aconteceu no Brasil. Na verdade, não apareceu só um, mas vários corpos nos Estados Unidos. No entanto, invariavelmente esses corpos eram de cachorros, a maioria com sarna, coiotes e teve até um guaxinim. Várias raças envolvidas. Mas e o chupacabra, né? E as cabras, digamos, e as vítimas? Então, em geral, o gado atacado possuía marcas de dentadas no pescoço que, apesar de estarem relacionadas com morcegos e vampiros, são muito comuns em ataques de cães e coiotes, e também de felinos maiores.
E não é tão incomum que esses animais ataquem, ouçam barulho e sejam distraídos e abandonem a presa. Quanto à falta de sangue, na verdade, depois da morte, o sangue coagula, né? Indo para as partes baixas do corpo. Então, teoricamente está lá, mas não está fluindo como se a criatura estivesse viva. Uma coisa engraçada é que a mulher que primeiro viu o chupacabras tinha acabado de assistir o recém-lançado filme A Experiência. Bom filme, bom filme. E o bicho se assemelha muito do filme. Também fica claro que muitas pessoas na América Latina ligam a criatura a experiências feitas pelos americanos, como no plot do filme. Ou seja, ela passou a ser mais do que um criptozoo. Ela é uma teoria da conspiração que cresceu na era da internet também. Sempre conspirações. Mas voltando ao Brasil. No Brasil, os teóricos ataques aconteceram no estado de São Paulo, nas cidades de São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Branco, Sorocaba e Pereiras. Galinhas, cabras, ovelhas e até mesmo uma vaca e um cavalo foram atacados no Brasil, sem nunca encontrarem o culpado. No caso das galinhas, a reportagem que li falava sobre 30 galináceas de barriga aberta e sem os pés. Aí eu achei meio fora do prumo pro chupa, né? Que não só não tá chupando galinha, mas tá comendo o pé dela. Pô, pezinho de galinha. Pô, mas é Delícia. estranho, não é? Ah, sei lá, vai ver que ele gosta, ué. E só comeu o pé. E KFC. Enfim, foi tudo atribuído a ele. Mas depois desse período, entre 1999 e 2000, de muitos ataques, também no Brasil eles pararam, virando o chupacabra um motivo de lendas. Só entre 1999 e 2000 que a Araçoiaba da Serra foi um grande polo. O morador afirmou tê-lo visto numa estrada de terra. O ajudante de pedreiro alegou que o animal correu pelo mato e pulou em cima do capô do carro. O rapaz descreveu a criatura com uma altura média de 1,60 m e corpo peludo. Podia ser o Tony Ramos também. Também. Ou alguma pessoa assim. 1,60 m. Você já viu um chupacabras pulando num capô do carro? Nunca vi, mas deve ter uns andando aqui. Aqui em Berlim? Certeza. Acho que não tem muita cabra por aqui não. Em outra fazenda da mesma cidade, o caseiro encontrou uma vaca morta e também sem sangue. O homem disse na ocasião que morava perto do local e não ouviu nenhum barulho durante a madrugada. Estranho, né, Danilo? Comum. Em São Roque, cidade da região de Sorocaba, um grupo de jovens encontrou pegadas em trilhas e acreditaram se tratar do famigerado. Eles chegaram a montar armadilhas e fazer uma caça ao chupacabra a fim de capturá-lo, sem sucesso. Já em Ribeirão Branco, 23 cabras mortas foram encontradas com furos nos pescoços, segundo a narração de uma testemunha. Está esquisito. Está atacando só na base da orelha. 1 ou 2 vezes. Mais estranho que são só fêmeas. Explicou o fazendeiro. O que você acha desse? Javaporcos. Os javaporcos atacam só fêmeas? Sim. Entendi. Por que de onde você tirou isso do seu curso de biologia feito pelo Instituto Universal Brasileiro? Exatamente. Entendi. No YouTube. Em outra propriedade, 11 ovelhas foram atacadas e uma morreu com um furo no pescoço. O animal foi analisado por um veterinário e os resultados dos exames apontaram para o ataque ter sido feito por um cão. Mas o dono da propriedade questionou o laudo, porque toda a área era cercada por uma tela. E mais uma vez, não havia uma grande quantidade de sangue. E aí, Danilo, foi um cão mesmo? Eu diria que a chance é boa de ser um cão. De ter sido um cachorrito. Sim. Que atacou a ovelha. O que não... Mas a única coisa é que, assim, tipo, é um cachorro doidão, né? Porque faz um spray killing, né? Não, ele não matou todas as ovelhas. Ele atacou 11 e matou só uma. Ah, tá. Então foi um cachorro mesmo. O policial de Araçoiaba da Serra acha que quem estava matando os bichos, que era uma pessoa, ficou com medo de ser preso por conta da comoção e parou. Outros acharam que era lobisomem, que é uma lenda constante no interior, né? Mas o relato do policial foi esse. Todo mundo ficou eufórico com essa história e decidimos apurar quando foram feitos os boletins de ocorrência. Fomos batendo de porta em porta e coletando depoimentos. Por incrível que pareça, os casos pararam de repente. Então concluímos que os autores ficaram com medo de serem presos e não fizeram mais. Será, Danilo? Certeza. Você é cético assim também? Sim. Com certeza foi alguém. Você não acha que o chupacabras volta mais? Não volta. Assim, pode voltar, mas é alguém aprontando. De Araçoiaba da Serra. Ou da região. Entendi. Então você acha que o policial tá certo. Eu gosto da polícia brasileira, que é assim, tipo, ela nunca resolve nenhum crime. Ou as pessoas chegam pra eles e falam o que aconteceu, ou as coisas param de acontecer. Você já percebeu? Em geral, nunca tem solução, assim. E essa foi a história do chupacabras. Mas hoje nós vamos falar de mais criptídeos brasileiros. E mais esquisitos até que o chupacabras. O primeiro deles é o mapinguari. O mapinguari teve vários avistamentos na região amazônica e é descrito da seguinte maneira. Cerca de 2 metros de altura, corpo coberto de pelos avermelhados,
Apenas um olho grande no centro da cabeça, mas eu já vi descrição com 2 olhos. Na área da barriga possui uma boca grande e dentes afiados. Então uma boca na barriga, braços longos e garras grandes nas mãos. Difícil de acreditar nesse bicho aí. Mapinguari. Quando vai para o quesito narrativa mais maluca, esse animal usa uma armadura de cascos de tartaruga e se defende de qualquer ataque com essa armadura. Então ele pega cascos de tartaruga e bota em volta do corpo para se defender. Algumas tribos indígenas da região tratam o mapinguari como um fato da realidade. E aí a ciência resolveu dar uma estudada. O paleontólogo argentino Florentino Ameghino foi para a região no final do século XIX e se convenceu que o mapinguari era, na real, umas preguiças gigantes que realmente existiram no Pleistoceno e acabaram ficando vivas por mais tempo naquela região mais inóspita, né? Tipo, com menos gente. Então, os exemplares do bicho se salvaram ficando circulando por lá. Danilo, você já viu uma preguiça gigante? Não, só vi desenhos dela. Você já sentiu uma preguiça gigante? Ah, o tempo todo. Outro cientista, o ornitólogo Davi Oren, fez mais de uma expedição ao local, mas não conseguiu achar nada. Os pelos recolhidos eram de cutia, as fezes eram de tamanduá e as pegadas ninguém sabe. Acham que podem até ter sido forjadas. Mas teve muito avistamento por outro lado. E aí, Danilo, o que você acha do mapinguari? Eu acho que era algum animal ali que os caras não souberam identificar de primeira e virou essa lenda toda aí. Você acha que pode ter sido um resto de preguiça gigante? É possível. Mas faz muito tempo que ninguém vê um mapinguari. E tenho mais 2 criaturas rápidas para tratar aqui. A primeira é o minhocão. O minhocão vive no Pantanal e é um tipo de serpente imensa, mas com focinho de porco e uma pele grossa como a de uma árvore. Ele fica nos rios e de vez em quando vira um barco ou outro para se alimentar. Ele também ficou conhecido por algumas pessoas como o minhocão do Pari, porque viveria numa área do rio Cuiabá conhecida como Pari. Pensei que fosse em São Paulo. Não. As primeiras declarações de avistamento foram feitas em 1880 por um padre chamado Ernesto Barreto, que comprou um terreno na região. Depois disso, muito mais avistamentos foram feitos até 1974, quando o minhocão do Pari desapareceu durante uma enchente. Segundo a teoria de alguns moradores, ele ficava com o rabo enganchado em uma casa para ficar parado na correnteza do rio e ser o senhor dos poços mais profundos no meio do rio. Porém, com a enchente, essa casa foi destruída e o nosso amigo minhocão foi arrastado para nunca mais ser visto. E aí, Danilo, o que você acha do minhocão do Pari? Apesar dele parecer um baby, um porquinho, um serpente, anaconda, assim, é possível que tivesse alguma cobra meio gigante na região ali, mas esse negócio do focinho de porco e tal, talvez seja a casca de árvore quase em volta. Talvez seja a cor do animal, né? Imagino que seja era uma sucuri gigante. Então você acredita no minhocão do Pari? Eu acho mais possível de todos eles aqui, é o mais provável. Você acha que é mais fácil ter um minhocão do Pari do que uma pinguari ou do que o chupacabras? Com certeza. Entendi. Bem, por último eu vou para o Rio Grande do Sul para contar do jacaré luminoso de Viamão. Bem, existe um lago artificial em Viamão chamado Lago Tarumã, e lá vive um jacaré que emite uma luz estranha, azulada. Nossa, um jacaré raver? Aí variam as narrativas. Em algumas ele é meio transparente e brilha em tons azulados, na outra ele é só azulado, mas a cor começa nos olhos e depois se espalha pelo corpo. Ele tem uma ligação com casais apaixonados, que parece que ele aparece com mais frequência para esses casais, que talvez estejam na beira do lago, né, fazendo alguma coisa, que eu não sei o que eles estariam fazendo na beira do lago. E esse é o jacaré luminoso. Ele não faz muita coisa, ele só tá lá no Lago Tarumã, em Viamão. É um jacaré feliz. Um jacaré luminoso. Não é um jacaré feliz. O jacaré é feliz, ele brilha no escuro. Trazendo a luminosidade pra gauchada. Você acha que ele comeu alguma coisa e ficou luminoso? Ah, não, talvez ele seja um jacaré alemão, cheio de LED. Jacaré de LED? É, talvez. Ele pode também ter, sei lá, comido um monte de vagalume, umas algas, né? O que você achou desse criptídeo, que é um jacaré luminoso? Ele não faz nada, então ele é só divertido. É um jacaré divertido. Queria ver esse jacaré luminoso aí. A gente precisa ir pra Viamão, no Rio Grande do Sul. E esses foram os bichos, talvez muito fantasiosos, que já foram avistados no Brasil, os criptídeos. Tem também uma anaconda gigante, uma cobra tipo jiboia que dizem ter até 18 metros. Mas esse a Jennifer Lopes já matou. Então. Matou já. Mas aí dizem que é uma cobra desproporcional só, não é um criptídeo, é só uma cobra muito grande. E tem até um grupo de cientistas que eles já falaram que eles pagam uma recompensa se você achar uma cobra maior do que 9 metros, que é a maior anaconda, jiboia já vista, né? E eu acho os nossos bichos mais legais do que a cobra gigante. Tem o chupacabra, minhocão, mapinguari e
E particularmente, que eu acho mais loucão, né? Com a boca na barriga e um olho só. E o jacaré luminoso de Viamão. E aí me conta, Danilo, em Jundiaí tinha algum criptídeo? Não, só tinha cocaína nas balas Vamelli. Tá, essa era a única teoria da conspiração que esse tinha. teve lá. Mas nunca teve nenhum animal estranho. Que eu saiba, não. Que eu me lembre, não. Em Curitiba tem um jacaré no Parque Barigui, mas ele é um jacaré mesmo, assim. E, tipo, não é. Então ele tá lá. Ele tá lá. Mas é que todo mundo achava que era uma lenda, assim, tem até uma estátua. Bem, e essa foi a história do chupacabra e outros monstrinhos. Nessa semana, infelizmente, não vamos ter recadinhos, porque eu, Danilo e nosso filho, estamos tendo um verão depois de 3 invernos. 2 na Alemanha e 1 no Brasil. Sim, adiantamos as gravações para vocês não ficarem sem episódios, mas enquanto você ouve este episódio, nós devemos estar em alguma bela praia italiana, com uma taça de vinho na mão e um pedaço de queijo na outra, um cara de ricos. Só cara, né? Agora, se vocês quiserem xingar a gente por falar isso, pode escrever para onde, Danilo? Pode escrever para contato@muitopior.com.br, pode entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, também pode deixar recado no Spotify e no YouTube. Então, deseje-nos boas férias, faça seus comentários. Boa semana, a gente volta com os recadinhos em uma semana. No próximo episódio já voltamos com os recadinhos. Ela tá falando difícil, mas é mais simples. Semana que vem, no episódio, a gente vai ler tudo que vocês mandaram pra gente nesse período. Eu me perdi porque a gente tá gravando antes, a gente tá fora do tempo. Bem, boa semana, gente. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.